Olá, tudo bem, pessoal? Direto aqui do Lugarzinho a Florir para você. Olha, antes de você iniciar esse vídeo, não se esqueça de avaliar esse vídeo, comenta e compartilha, porque esse episódio tá demais, gente. Olha, eu vou estar aí colocando um pouquinho da minha história, né? Das minhas duas perdas de luto que eu passei, umas experiências, talvez você pega, né? Talvez você pode estar passando agora alguns parecidos, que seja como encorajamento para você ou para alguém, né, próximo a você. E a experiência adquirida próprias. Então não se esqueça de avaliar esse vídeo, deixe seu comentário. E lembrando que vai ter mais vídeo aí pro canal. Não se esqueça, tá? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Aqui, Ninguém pode ver. as bênçãos está aqui. Mãe. Fala oi, gente. Oi, gente. Fala oi. Pessoal, vamos iniciar esse vídeo. Não se esqueça de avaliar esse vídeo, deixar seu like e se inscreva para mais conteúdo. Pessoal, eu vou estar iniciando esses episódios para vocês sobre as perdas de meus dois filhos, o luto que eu passei e como que foi para mim chegar até hoje aqui. Para quem não me conhece, eu tenho 4 filhos vivos, para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos que vamos, pessoal, porque hoje o dia garante. Pessoal, é o seguinte, eu trabalhava numa certa empresa, meu filho tinha uns 3 anos, mais ou menos, meu primeiro filho. E a gente teve o desejo, né, de ter novamente outros filhos, outro filho. E surgiu esse desejo, eu trabalhava nessa empresa. Logo após que eu ter saído dessa empresa, eu sofri, né, uma hemorragia, passei por várias vezes em hospital. E aquela hemorragia foi causada pelo fato que eu tomava muita injeção, fiquei uns 3 anos tomando injeção trimestral. Então, no momento que eu parei, né, o outro descamou, né, não aguentou e comecei aquele processo de hemorragia. A última vez que eu tive hemorragia foi tão grande mesmo que eu fui parar no pronto-socorro. Ok, tudo bem, passou aquele período, né, e logo em seguida, uns meses à frente, eu descobri que eu estava grávida. Muito feliz, muito contente, né, por meu filho, ele ser sozinho, ele já estava crescendo. Tinha aquela fase de você ver que necessita de outro, né, porque ninguém merece estar só. Ter alguém para brincar, para conversar, para demonstrar mais o amor, né. Não significa que aqueles que têm o amor é diminuído, não. Então, quando ali iniciou o processo, né, eu tava amando, desejando muito aquela criança que viria, e veio os processos. No primeiro mês, eu já descobri já com 6 semanas seguintes, né, entrando para os 2 meses, né, e eu tive um período que eu passei mal, né, eu tive que parar no pronto-socorro com um sangramento. E quando eu fui ali no pronto-socorro, o médico falou, olha, você tem que ter repouso e você vai fazer ultrassonografia e eu já estava iniciando o pré-natal. Ok. E ali eu continuei minha vida, né? Só que a gente, quando quer uma coisa, a gente quer uma coisa mesmo, né? A gente quer aquilo. E eu era um tipo de pessoa muito, como se diz, muito nervosa, né? Eu queria minhas coisas pra já. Eu queria num tempo meu, né? Então foi o tempo que eu passei aquele período bom, né? Que ia vir outras experiências, porque aí seria outra experiência. Eu tive experiência com meu filho e eu teria outras experiências com esse agora, né? Já tava planejando, sonhando e tudo. Foi quando eu fiz, né, a ultrassonografia. Gente, quase não sai o nome, acredita? E ali o médico falou bem assim, olha,
está com descolamento de placenta. Você precisa ter repouso, você precisa estar 80%, só tem um pouco, 20% mais ou menos, grudado na parede do seu útero. Como a parede do meu útero, ele disse que estava muito fina, então quando a placenta precisa segurar na placenta, a placenta precisa segurar na parede do útero. E ele começou a descamar, né? Vinha sangramento, passou segundo mês, terceiro mês. Quando já entrou pro terceiro mês em diante, né? Ali eu já tinha feito recorrência os exames, né? Sanguíneo, todos os exames, né? Que toda gravidez precisa. Foi então que, num período assim, eu senti uma dor muito grande, né? Senti uma dor muito grande mesmo. E meu esposo estava no trabalho, foi madrugada que eu senti essa dor muito grande mesmo. E quando eu senti essa dor muito grande, né, eu fui ao banheiro. E no momento que eu fui no banheiro, eu senti como se você tivesse uma bola dentro de você saísse, né? E naquele momento, algo me dizia bem assim, já era, acabou. Naquele momento eu fiquei em pânico, porque eu nunca tinha passado aquele momento na minha vida. Eu nunca tinha passado aquele momento de perda na minha vida, aquele momento que iria. Só que lá dentro de mim eu falava assim, pode ser que não, né? E ali, no momento, eu liguei pro meu esposo, a gente corremos para hospital. E quando nós chegou lá no hospital, eles contaram aquele sangramento. E quando contaram aquele sangramento, eles falaram, olha, infelizmente eu acho que você perdeu o bebê. Né? Aquele momento ali eu fiquei perplexa, né? Sem entender muito da situação, o que viria para frente, né? Porque ali só estava iniciando aquele processo. Foi então que me levaram, né, para fazer a coletagem, fiz a coletagem. Um momento muito ruim, né? Eu digo assim que nenhuma grávida, nenhuma mulher poderia passar por esse momento, porque é um momento que você vai no céu e você volta no céu, né? Você apaga ali e volta. Quando a gente volta do estágio da anestesia, você parece que foi no outro mundo e voltou. E quando você acorda naquele mundo, você percebe que você não tá mais, você não tem mais um ser dentro de você. Percebe que você vai ter que remar novamente, né? E será que iria realizar novamente? O grande processo iniciou, né? Então foi um momento ali que eu passei em luto, né? Muito luto mesmo. Só que entre de mim eu falava assim, mas eu não quero desistir. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto. Quando desisto de algo é porque realmente foi no limite, né? No meu limite. E é tanto que a gente, o médico falou assim, ó, vai ter o momento, né, de descanso. E eu estava entendendo que ali era o momento que eu tinha que passar. Foi passando 1, 2 meses, 3 meses. E eu conversava com Deus. Deus, eu quero ter uma família maior. Deus, eu sonhava com aquilo, almejava com aquilo, né? Desejava aquilo, porque família é projeto de Deus, né? A minha hora não é a hora de Deus. Então, se você estiver esperando algo, almejando algo, desejando algo, você talvez pode dizer assim, é para hoje, mas talvez não seja para hoje, né? Talvez não é hoje que Deus está preparando para você. Talvez você não esteja pronta para receber aquilo que Deus tanto quer te dar. Talvez está te moldando ainda. Ou talvez nós questionamos no meio do caminho, né? E acaba não acontecendo. Foi assim que aconteceu na minha vida. Deus estava me preparando para quem era mais importante para mim. Para mim, era meu filho que eu queria ter, ou era ele que era mais importante para mim? Quem era o centro da minha vida? Quem era o alvo da minha vida? O que eu estava buscando tanto? E esses projetos, esses momentos me ensinaram muito. Foi quando iniciou, quando tinha 1 ano e meio mais ou menos, que eu tinha sofrido aborto, né? Espontâneo. Eu descobri minha segunda gravidez.
E dessa gravidez eu falei assim, agora vai, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou agir diferente, agora eu vou pensar diferente. Vou ter pensamentos positivos que vai dar certo. Mas começou o tormento, né? Os medos, a ansiedade, as inseguranças. Mesmo eu tendo aquela convicção, mas eu falei assim, mas eu vou ser mais feliz tendo essa criança, né? Eu vou dar essa complementaridade para meu filho. E iniciou, né? Passou o primeiro mês, segundo mês. Quando chegou no segundo mês, eu fui fazer a ultrassonografia e o médico ele falou, olha, infelizmente tem um cisto na parede do útero, né, entre a placenta, e se não sumir, você pode ter que fazer um aborto espontâneo, né? Porque ou esse cisto vai descer para a placenta ou vai descer, grudar na parede, né, uterina. E ali foi uma semana, né, eu pedindo Deus, buscando a Deus. E quando eu fui refazer o exame, não tinha cisto nenhum. Né? Aquele cisto tinha desaparecido. Então Deus me curou daquele cisto. E ali eu comecei a acreditar realmente que daria certo. Comecei a acreditar que as coisas iam fluir dessa vez. E numa noite eu acordei, passei mal, tipo a água tinha derramado sobre mim e fui ao banheiro. E quando chegou ali no banheiro, gente, derramou tanto sangue, eu já tava com 4 meses. E eu falei assim, meu Deus, eu tô perdendo meu filho ou minha filha, não sei, que eu não tinha ainda a certeza do que era. E ali eu liguei pra uma irmã em Cristo, e meu esposo também veio em seguida. E ali ela me ajudou e fomos pro hospital. Chegou lá, eu fiquei a noite toda no hospital. A forma de sangramento, não tinha bebê dentro de mim mais, né? E ali, quando fizeram a ultrassonografia, fui na clínica fazer a ultrassonografia. E quando disse que tava com descolamento de placenta, eu tinha que ter repouso, né? E eu tive ali, passei, fui pra casa, mas o bebê estava bem. Né? Estava bem. Pra honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Os dias foi passando, semana, e quando entrou pro 5º mês e meio, né? Ali já tava crescida, já tava grande, já tava pra ver, feliz, né? Já faltando pouco tempo, praticamente 4 meses pra vir, né? Aquela criança. E quando à noite eu acordei, né? Eu tava só com meu filho em casa. Eu acordei com muitas dores mesmo. Foi pela manhã. Foi pela manhã. Muitas dores mesmo. E eu fui pro hospital também, com essa irmã em Cristo. Chegando lá, muitas dores, só que não tinha sangramento, não tinha nada, né? Tava com dores. E aquelas dores de ganhar bebê mesmo. E eu falei assim, meu Deus, eu não posso ter esse bebê agora, porque não vai nascer nem... Não vai suportar. A cidade não tinha suporte nenhum para receber um prematuro, né? Se fosse num caso de 6 meses, mas não tinha completo 6, tinha 5 meses e meio. E ali, quando eu entrando para a sala do quarto, veio minha bolsa estourou, né? Eles me pegaram, o moço estourou a bolsa com sangue e tudo. Ali naquele hospital, me lavei toda, né? Naquele sangramento. E me levaram, né, pro quarto. E infelizmente eu tive aquela perda daquela criança. E quando aquela criança saiu espontaneamente, né? Era um menino, né? Um menino. Eu já estava tomando de uma mão, né? Ali. E aquele momento ali eu fiquei ali pasmada com aquela situação. Não mantive reação, né? Ali dentro de mim estava ali, ainda brotando a esperança. Ali dentro de mim ainda algo dizia assim, vai acontecer ainda, mas no meu tempo. E eu tava naquele quarto ali e ouvi uma canção. I thought mama promised me a mockingbird, autorais. and each Mas note that vou she falar só um pouquinho sings essa canção kind of que eu reminds ouvi de um me quarto. of her.
E aquela canção me ajudou brand muito new a bottle passar meu momento de tucked luto. away behind my seat. Fica And tranquilo. if I Deus get está te pulled over, enviando I'll sorriso pretend it's not daquela for noite que me. você passou aflito. O seu sorriso será There's a problem here, but it's not yours, it's Não ceda his. agora, não se limite And ao every seu day he'll sofrimento. wake up longing for your kiss. There's gotta be more to live for in a lonely town like this. The stores are closing and friends they've lost their shirt. Although I know it's fucked up here, it probably could be worse. I count my blessings, I guess I'm lucky I've got the work. And it seems like we're happy, at least I know we were. There's so many things to be angry about, and my phone won't ring unless I call you out. But the kids seem good and that'll do for now. There's gotta be more in store for this lonely town.